livro de Amós, no capítulo 8, a partir do versículo 11, a palavra do Senhor vai dizer assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e de um norte até ao oriente. Correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Amém? Aleluia. Coloca a sua mão no seu coração, coloca a sua Bíblia aí no seu assento. Eu não sei a forma como você chegou aqui. Talvez você até fez um propósito com Deus mediante ao culto que você viria prestar a Deus. Mas eu quero pedir para você conversar com Deus nesse momento e pedir para que Ele venha falar com você. As palavras que vêm da parte de Deus. A Rafaela não tem nada que possa transformar a sua vida. Somente a presença de Deus. E é tudo. E é tudo. Então vamos falar com Deus com o nosso coração aberto, com o nosso coração sincero, para que Ele venha falar conosco por intermédio dessa palavra. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te louvo por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos concedido dia após dia, de ouvir a Tua voz, de falar com o Senhor, de receber a Tua presença na Tua maravilhosa casa de oração. Ó Pai, eu oro por cada vida que está aqui nessa igreja, nessa noite. E peço que o Senhor venha cumprir aquilo que está proposto no seu coração sobre essa igreja, na vida de cada um. Ó Pai, que eu venha ser somente um instrumento da parte do Senhor. E que não haja espaço para opiniões, para emoções, para intenções, mas somente para a Tua presença. Toma a vida da Tua igreja, Senhor, e cumpre o Teu querer, Senhor. Não importa o meu, não importa o nosso querer. Importa, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade, o Teu propósito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Assente-se no seu lugar, se você puder, glorifique ao Senhor, porque Ele já se faz presente. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, irmãos. Eu quero transmitir o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite para cada um de nós. E que essa palavra venha cumprir o devido propósito na minha vida e na sua vida. Estar aqui diante da igreja do Senhor é uma grande responsabilidade com Deus e com a alma de cada um. Porque esse altar, ele é do Senhor e ele é santo. E devemos tratá-lo como tal. A Bíblia vai contar a história de um homem chamado Jonas. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ele faz um chamado para Jonas. Ei, Jonas, se levante. Vai lá para a cidade de Nínive e clama contra ela. O Senhor estava chamando Jonas para um propósito de exortação. Nínive está em pecado. Eu quero que você vá lá advertir aquelas pessoas. A palavra do Senhor vai dizer que Deus entregou uma responsabilidade nas mãos de Jonas. E a palavra do Senhor vai dizer que Jonas, ele foge. Ele não quer cumprir aquilo que o Senhor tinha estabelecido para ele. E muitas das vezes o que nós precisamos entender na nossa caminhada com Deus é que a vontade do Senhor, ela nem sempre vai ser compatível com a nossa. E o Senhor, ele não dá espaço para a nossa opinião, nem para o nosso querer. E nem para a nossa concordância. Porque quando eu falei assim, Senhor, eu te aceito. Senhor, eu abro mão de mim. Eu estava dizendo, Senhor, acabou, Rafaela. O que prevalece é o que o Senhor estabeleceu. E os profetas, de cada profeta do Senhor estava ciente disso. Que andar com Cristo não era estar em concordância com Ele, mas era estar submisso a Deus. E quantas das vezes nós estamos diante de situações que às vezes não está dentro da nossa concordância, porque Deus quer de uma forma e nós achamos que da outra é a maneira correta.
E a Bíblia vai dizer que Jonas, ele entra no navio, num barco e vai fugir. Porque ele não queria fazer aquilo que Deus estava lhe ordenando. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que o mar se levantou com grande fúria, porque Deus estava dizendo: Jonas, eu estou me opondo à sua atitude. E sabe o que é mais engraçado, irmãos? Que quando o mar estava em fúria, o barco estava sacudindo para lá e para cá, as pessoas que estavam naquele barco, naquele navio, não compreendiam o que estava acontecendo, lançavam objetos para fora do barco, a fim de que aquela tempestade fosse aplacada, e nada. E Jonas estava dormindo num sono profundo. Muitas das vezes acontece isso com a gente. As pessoas, muitas das vezes, elas estão indo contra a vontade de Deus, mas elas estão dormindo num sono tão profundo que elas não têm consciência do que ela está caminhando, está indo contra a vontade de Deus. Porque a nossa caminhada com o Senhor, irmãos, ela é de renúncias e mais renúncias. É de submissão, apenas de submissão. Não tem nada que o Senhor vai fazer que Ele vai chegar assim: ei, Rafaela, você concorda? Você está de acordo? Ele vai nos dar a ordem. Vai e faz. Vai e fala. Vai e para. E quando nós estamos vivendo aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, é assim que nós devemos agir. Ainda que doa, ainda que fira, ainda que soframos. Amém, Senhor, assim seja. E a Bíblia vai dizer que Jonas, ele estava dormindo, enquanto o Senhor estava derramando a ira dele sobre aquele mar. O mar estava furioso, todos estavam desesperados e Jonas estava dormindo. Deus estava dizendo: Jonas, eu estou reprovando a sua atitude. Jonas, desperta. E Jonas estava dormindo. Então aqueles homens que estavam ali naquele barco sem entender o que é que estava acontecendo, encontra Jonas dormindo lá no porão do barco. E então eles questionam, clamam ao seu Deus, porque todo mundo aqui já clamou ao seu Deus e nada resolveu. Então Jonas se abre, fala que aquele navio estava passando por aquela tempestade devido à sua desobediência. Devido à sua desobediência. Então, Jonas é lançado no mar. A palavra do Senhor vai dizer então que ele é engolido por um grande peixe. E naquele momento, quando ele está ali, dentro do peixe, ele faz um compromisso com o Senhor. Porque Deus estava mandando ele ir para determinada direção e ele estava partindo para outra. E muitas das vezes eu já ouvi falar pessoas que Jonas ele não queria pregar em Nínive porque o povo de Nínive era cruel. O povo de Nínive era maldoso. E os profetas de lá não sairiam vivos. Mas o propósito de Jonas não pregar em Nínive era outro. A Bíblia vai dizer então que ele se submete à vontade de Deus. Aquele peixe, ele faz um concerto com Deus, o peixe vomita Jonas. Então Jonas vai para Nínive pregar o que Deus tinha mandado. Ei, Nínive, você está em pecado. É hora de consertar. E a Bíblia vai dizer que ele vai. E acontece algo tremendo naquele lugar. As pessoas começam a se prostrar diante de Deus, abandonar suas práticas pecaminosas e fazem concerto com Deus. A Bíblia vai dizer que o rei daquela cidade passa a saber que Jonas está lá ministrando a palavra de Deus e que o povo está se consertando. Aí o rei também, com grande temor, se lança aos pés do Senhor, ele faz um concerto e aquela cidade, ela é convertida. A Bíblia vai dizer que houve uma transformação naquele lugar. Houve uma mudança de vida, houve abandono das práticas pecaminosas. Porque ali estava sendo liberada a palavra de Deus. Estava sendo a palavra liberada sobre aquele povo, a palavra de salvação, a palavra de conversão.
E a Bíblia vai dizer lá em Jonas, no capítulo 4, que aqui vai dizer o motivo por que Jonas não queria ir para lá. A Bíblia vai dizer que quando aquela cidade ela se converte, aquele povo se humilha diante da presença do Senhor, quando a misericórdia do Senhor alcança aquele lugar, quando a ira do Senhor ela é aplacada, o Senhor recebe aquele povo com amor, aceita as humilhações daquele povo com amor. O povo agora aceitou a palavra de Deus. O povo agora se submeteu. Amém, Senhor. Amém. Vamos renunciar. A Bíblia vai dizer então que a ira do Senhor acalmou. E todos os planos de destruição foi acabado. Porque eu vejo o amor do Senhor. A Bíblia vai dizer que o amor do Senhor está só no Novo Testamento. Mas não, aqui foi usado de misericórdia. E foi usado de misericórdia na palavra do Senhor por diversas vezes. Lá em Noé, quando a palavra do Senhor vai contar que o pecado estava aumentando sobre a terra. Aí o Senhor vai dizer assim, não, vou dar uma oportunidade. Noé, ministrem sobre esse povo. Fala para eles que eu vou destruir todos aqueles que não se consertarem, que não quiserem entrar na arca. E a Bíblia vai dizer que Jonas, ele vai se revoltar quando a ira do Senhor é aplacada. Mas por que Jonas vai se revoltar? Imagina você pregar numa cidade, toda a cidade se converter. Não devia ser essa a alegria do profeta? Porque quando nós estamos aqui na presença do Senhor e uma alma ela levanta as mãos para aceitar ao Senhor, você não quer saber o que ela fez no passado, o que ela fez uma hora atrás. O nosso coração se alegra por quê? Porque está havendo uma festa no céu, porque uma alma aceitou Jesus. Bom, esse é o nosso dever. Porque se o Senhor ele faz festa, nós também devemos fazer festa por cada alma que se rende aos pés do Senhor. Eu e você, nós devemos nos alegrar. Mas só que Jonas, ele não ficou feliz com a conversão do povo. Porque para Jonas, aquele povo não merecia misericórdia. A Bíblia vai dizer que Jonas, ele fala para o Senhor, Senhor, em outras palavras, é por isso que eu não queria ir para lá. Porque eu sabia que isso ia acontecer. Quando eu ministrasse e as pessoas se arrependessem, o Senhor ia ter misericórdia. É porque aos olhos de Jonas, aquele povo merecia a ira, merecia a destruição. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ele não quer que nenhuma alma pereça. O Senhor ele quer que nós lutemos pelas almas do Senhor. E o Senhor ele é que determina sobre a minha vida e sobre a vida de cada um. Mas Jonas ele estava ali e a revolta dele era porque o Senhor salvou aquele povo. E hoje, enquanto eu orava dentro da minha casa, o Senhor, ele falava muito forte ao meu coração sobre a nossa condição na presença do Senhor. E o Senhor fazia uma pergunta para mim, e eu faço ela para você também nessa noite. O Senhor perguntava assim para mim, você está viva? E quando a gente ouve essa pergunta, respirei, estou viva. Mas eu estou perguntando a sua vida espiritual. Porque nós acabamos de ler que em Amós, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, eu me recordo que eu e meu esposo, nós fomos convidados para ir no aniversário. E chegando lá, nós encontramos um casal de amigos. E ele está, por pouco tempo, se Deus quiser, afastado da presença do Senhor. E ele chegou perto do meu esposo e disse assim, esses dias eu me arrumei com a minha esposa, eu fui para a igreja porque eu vi que a minha alma estava necessitada da presença do Senhor.
E quando eu cheguei na igreja, parecia uma palestra motivacional. E dentro de mim, não era isso que necessitava. Eu precisava fazer um concerto com Deus, mas tudo que foi ministrado ali foi algo que ia satisfazer muito a minha carne. E eu louvo a Deus, porque aqui nessa igreja, a palavra do Senhor verdadeira, ela tem sido ministrada dia após dia. Não tem sido negado o verdadeiro evangelho do Senhor. A verdadeira palavra do Senhor tem sido ministrada. Existem pessoas que estão morrendo, a vida espiritual, a sua alma está perecendo porque não tem tido acesso à palavra de Deus. A Bíblia claramente vai dizer que nós devemos meditar na palavra do Senhor dia e noite. Mas nós vemos que tem portas abertas, mas que não há a palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor também, ela faz um despertamento para mim e para você. Quando Paulo vai nos ensinar a participar do corpo e do sangue do Senhor, o que Paulo vai nos ensinar? Examine o homem a si mesmo. Porque, meus irmãos, quantas das vezes somos capazes de apontar o erro e o pecado alheio, mas não somos capazes de olhar para nós? Jonas, ele estava ali determinado a dizer que aquele povo estava condenado, mas ele não olhou para a falta de amor que havia no seu coração. Ele não olhou para a falta de temor que havia no seu coração. Quando que na verdade o destino, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Mas a nossa caminhada nessa terra, nós precisamos entender, ela é feita de escolhas. É de renúncias. É de autoexame. E eu quero perguntar para você, o que é que você tem se alimentado? O que é que você tem alimentado? Porque a fome não é de pão, a sede não é de água, é da palavra de Deus. Porque muitas das vezes as pessoas, elas querem alimentar o seu ego, elas querem buscar por coisas que satisfaçam a sua alma, que tragam paz, que tragam estabilidade, mas a alma está gemendo. Recebe tudo o que desejou, tudo o que pediu, mas ainda há um vazio, há uma tristeza, porque a alma está morrendo de fome. E quando a palavra do Senhor é ministrada, essa palavra não é para mim. Não é Deus que está falando na boca desse homem, dessa mulher. Irmãos, toda a palavra é pura. Irmãos, nós precisamos olhar para a nossa vida num todo. O único santo que pisou nessa terra foi Jesus. Às vezes nós fazemos julgamentos que não condiz com a palavra de Deus. Não gosto dessa pessoa. Por quê? Ah, não sei, não agrada o jeito dela. Irmão, que isso? Não gosto do jeito que ela se veste. Por quê? A Bíblia condena o jeito que ela está vestindo? Não, não me agrada. A Bíblia vai dizer que nós podemos julgar, sim. Não julgueis. Mas a Bíblia vai dizer que dentro da palavra, sim, pode haver um julgamento. Então, quando você decidir julgar alguém, peça a Deus para te dar a visão de Cristo, para ver se você vai fazer um julgamento justo. E a palavra do Senhor hoje vai nos trazer um despertamento, irmãos, porque Paulo vai dizer que há muito entre nós fracos e doentes, porque não se autoexamina, porque está com a visão espiritual fechada, está com a alma faminta e sedenta, e tem oferecido tudo para a carne, mas não tem oferecido a palavra de Deus.
O que pode transformar o homem ou uma mulher é a palavra do Senhor. A minha palavra contra a vida do meu irmão não vale nada. É essa palavra aqui que é o nosso guia. Irmãos, nós estamos na presença do Senhor e nós precisamos ter a visão de Cristo. Existem determinadas coisas que nós não podemos permitir no nosso meio. Eu e meu esposo passamos por determinada situação essa semana que eu orava a Deus e falei assim: Senhor, o que está acontecendo com o povo de Deus? Onde o povo de Deus está com a sua mentalidade? Qual céu que a igreja quer povoar? Qual Cristo que a igreja está imitando? Irmãos, nós precisamos nos despertar, cada um de nós, nós todos, toda a igreja. Jesus está voltando. Quando a palavra do Senhor vai contar a história das 10 virgens, havia 5. Uma hora elas tinham azeite, outra hora já não tinha mais. O Senhor está nos despertando para viver o verdadeiro evangelho. Dia após dia na presença do Senhor. Eu achei bonito que a irmã Isabela, ela pediu para fazer uma arte e ela pediu para escrever assim: esse lugar é sobre o Senhor. É sobre Jesus, né? Sobre Jesus. Irmãos, e o que não tem nada a ver com Jesus, aparta de mim. Você não deve aceitar. O que não é princípio do Senhor, eu e você não devemos nos submeter. Nós devemos entender que a nossa vida, a nossa caminhada, o altar é sobre Deus. Não importa a minha opinião, não importa a sua opinião, não importa como você queria que fosse, é sobre o Senhor. E muitas das vezes nós queremos impor as nossas vontades e nós não amadurecemos na presença do Senhor, porque estou olhando demais para o que eu quero. Irmãos, eu estou transmitindo o que o Senhor está mandando. Se está te ofendendo, me perdoe. Mas a palavra do Senhor, ela não veio para ferir ninguém. Ela veio para nos transformar. E quando nós estamos na presença do Senhor, nós aceitamos a palavra de Deus. Paulo vai dizer que quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Agora que eu cresci, deixei elas para trás. Nós precisamos amadurecer na presença do Senhor. Paulo também vai dizer que existem pessoas que podem comer de tudo, mas tem outras que ainda só conseguem comer legumes. Toda a palavra do Senhor, ela é aceitável para mim, para você, meu irmão. E se nós não entendemos, não aprendemos a isso, que tipo de conversão é essa que nós levantamos ao Senhor? Eu te aceito. Ah, mas eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não aceito me humilhar, não aceito fazer aquilo. Isso não é conversão, irmãos. É renúncia. A conversão, ela é renúncia. Negue-se a si mesmo. Para de tomar suas próprias decisões e começa a andar no caminho que o Senhor te colocou. Para de tomar atalhos e vai viver o que Deus está te mandando viver. Outra palavra: não tem salvação fora de Jesus, não tem salvação fora de Cristo. Se você não está pronto para se submeter a essa palavra, no último dia o Senhor vai olhar e dizer para você: afasta de mim porque eu não te conheço.
A palavra do Senhor, ela que vai nos transformar e nós precisamos aceitá-la, mesmo que ela nos doa. O que é que nós temos alimentado? Irmãos, nós estamos vivendo num tempo de muita futilidade, num tempo de muita picuinha, num tempo de muita fofoca, num tempo que a gente aceita muita coisa. Mas nós precisamos apartar da nossa vida tudo aquilo que não vem da parte de Deus. O Senhor resgatou você, cada um de nós com um passado, com uma história que nos condenava e falou assim: eu quero você, um povo cheio de imperfeições e pecado, e nos lavou, nos purificou e nos colocou aqui para sermos novas criaturas, lavadas no sangue de Jesus, transformadas, perdoadas, limpas. O passado não habita em mim, o passado não habita em você. O velho homem ficou para trás. Então nós precisamos posicionar, porque Jonas, ele não queria pregar para aquele povo. E a Bíblia vai contar a respeito da filha de Jairo, que ele vai chamar: minha filha está doente, quase morrendo, Senhor, vai lá. Aí quando Jesus já vai indo, outros chefes das sinagogas, conhecedores da palavra de Deus, vai dizer assim: Jairo, sua filha já morreu. Mas eu vejo Ezequiel diante do vale de ossos secos. Aí o Senhor pergunta para ele: pode, Ezequiel, esses ossos reviver? Os chefes das sinagogas não viam mais vida na menina que há poucos minutos respirava. Mas Ezequias fala que para Deus assim: o Senhor que sabe, tu o sabes. Uma pessoa que estava vendo só ossos esparramados no chão. Quando nós estamos diante da presença do Senhor e olhamos todas as situações com os olhos de Cristo, nós não julgamos pelo que nós vemos. Nós julgamos baseado no poder de Deus. Porque, irmãos, os nossos julgamentos são falhos demais. Os nossos julgamentos são falhos demais. Talvez a irmã passou por mim e não me cumprimentou. Ai, ela é metida, ela é arrogante. Por quê? Porque ela não me cumprimentou. Por que ela não te cumprimentou? Não sei. Aí, baseado nisso, você vai julgar a pessoa. Não, irmãos. Não. Talvez se você for ouvir o lado dela: nossa, passei correndo, não percebi, estava com a mente em outro lugar, me perdoa. Mas é muito mais fácil eu olhar, julgar, condenar e acabou, não quero mais papo, do que procurar saber. Só que eu vejo Jesus diante de uma mulher adúltera. Estava todo mundo ali, já com uma pedra na mão. E o Senhor Jesus lança uma palavra: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem estava ali que não tinha pecados? Jesus. Jesus jogou a pedra? Não. E a Bíblia vai dizer que foi se retirando dos mais velhos aos mais novos. E a Bíblia, ela relaciona os mais velhos, as pessoas de mais idade, as pessoas mais sábias. Na mesma hora entendeu o propósito de Deus. E hoje o Senhor, Ele está despertando a nós, a nossa igreja como um todo, para que nós venhamos adquirir maturidade espiritual. Começar a viver a palavra de Deus dia após dia. Eu já vivo ainda mais. Quer ganhar almas para o reino de Deus? Joelho no chão, cara no pó e palavra. Essa palavra que ela não mente, ela não engana, ela não fere, ela salva. E o que nós precisamos é dessa palavra.
E muitas das vezes, irmãos, nós precisamos nos consertar diante da presença do Senhor. A Bíblia vai dizer o quê? Aqueles que está limpo, limpe-se ainda mais. Alerta que o Senhor faz para mim e para você. Ao invés de você começar a olhar defeito no irmão, na irmã, no obreiro, na obreira, no pastor, começa a olhar para você. Tira a trava dos olhos. Porque a partir do momento que eu começar a me consertar, o pecado do outro não vai me incomodar. Não incomodar, eu vou orar pela libertação dele. Mas o meu pecado vai me incomodar mais do que o pecado do outro. Porque eu vou reconhecer todos os dias que eu preciso melhorar para Deus. Eu preciso me consertar. Eu preciso me limpar ainda mais, porque a palavra do Senhor está mandando. As 10 virgens, 5 estavam com as lamparinas na mão, mas faltava o principal, o azeite. Há dentre vós fracos e doentes. Há dentre vós aqueles que estão adormecidos, porque não estão alimentando da verdadeira palavra de Deus. Tudo fere, tudo machuca, mas o Senhor está nos estruturando nessa noite. Porque, irmãos, nós precisamos entender o quê? Que o inimigo ele vai se levantar contra a sua igreja? Vai. Mas se estamos na palavra do Senhor, ela vai prevalecer. Porque o Senhor, Ele detém o controle de todas as coisas. E nós precisamos passar a agir como homens e mulheres de Deus, seja onde é que nós estivermos. Precisamos amadurecer e receber a palavra do Senhor com amor. A mudar o que precisa ser mudado, aceitar essas mudanças. Porque o Senhor, ao buscar a sua noiva, isso nós precisamos aprender. Vinde como estais. Veio cheio de pecado, sujo, cheio de maldade, mas não permaneça. Receba a transformação, a purificação da parte de Deus. Receba a transformação da parte de Deus. Toda palavra de Deus, ela precisa ser pregada com amor, porque a palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos salva. E o que vem de Deus, irmãos, é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento. Nós precisamos lutar contra o diabo. O diabo é o nosso inimigo. O nosso objetivo são almas. São almas. Você que consegue perceber o pecado de cada um, do irmão, da irmã, do pastor, do ciclano. Quantas almas você ganhou esse ano? Você que conseguiu reclamar de tudo. Quantas almas você trouxe para a presença do Senhor esse mês? Quantas almas nós ganhamos para Jesus? O que é que está escrito no nosso livro das obras? O que é que está escrito no livro das obras do Senhor a respeito de nós? A respeito de mim, a respeito de você? O que é que está lá escrito nesse mês? O que você fez em prol do reino de Deus? Será que a gente conseguiu tocar no coração de alguém através do nosso exemplo, através do nosso testemunho, através da nossa palavra, através da nossa vida? Irmãos, porque nós temos sim essa responsabilidade com Deus. A nossa vida, ela está passando, olha, o tempo está passando assim.
O meio do ano já foi, irmãos, nós estamos entrando em agosto. O que é que nós fizemos só no ano de 2022 para Deus? Se depender só dessa igreja, só de nós, cada um que está aqui nessa noite, nós vamos povoar o céu. Esse está sendo o seu objetivo maior? O que é que nós estamos fazendo aqui, culto após culto? Irmãos, o Senhor está nos despertando. O Senhor está nos despertando. Comece a desprender das coisas terrenas. Comece a conduzir a sua vida da maneira verdadeiramente que importa. Olhando para o Senhor. As coisas dessa terra não importam. Hoje eu falei uma coisa com meu esposo e é verdade. O ser humano está fazendo igual o diabo. Querendo ocupar o lugar de Deus. Achando que tudo é sobre ele e para ele. Mas não, irmãos. É sobre o Senhor. É sobre o Senhor. Se não for o seu objetivo, é sobre o Senhor. Desperta, igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ainda que você esteja em qual posição que seja, o relógio do Senhor não para. Ele não vai parar por nada. O relógio do Senhor não para. Jesus está voltando. A Bíblia vai dizer que Jesus ele virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora e não dá tempo nem de se preparar. Jesus, a Bíblia vai dizer isso. Ainda que você queira, não dá tempo de se preparar. A palavra do Senhor está sendo cumprida diante dos nossos olhos, irmãos, todos os dias. O Senhor, Ele tem dado sinais para nós como igreja, que está perto, à volta deles. Quantas pessoas já perderam a sua oportunidade? Mas, irmãos, eu e você, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Ainda dá tempo de renunciar, ainda dá tempo de arrepender, ainda dá tempo de se submeter, ainda dá tempo de corrigir, irmãos, mas vai chegar um dia que não teremos esse tempo. Jesus está voltando. A Bíblia vai dizer que Deus manda Isaías na casa do rei: coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. E hoje o Senhor vem aqui como Isaías foi lá na casa desse rei. Coloca a tua vida em ordem. Coloca o teu altar em ordem. Porque o livro das obras está sendo escrito pelo Senhor. Cada suspiro que você deu nessa terra vai ser cobrado. A palavra do Senhor vivifica o homem. Nos traz vida. Nos traz vida. A palavra não mata, a palavra dá vida. E o Senhor nessa noite chama a mim, primeiramente, e a você, para esse despertamento. Não é sobre você, é sobre Jesus. Não estamos aqui para agradar A ou B. Estamos aqui para agradar a Deus. Paulo, me importa por acaso agradar alguém? Não estou interessado em agradar alguém. Estou preocupado demais em agradar a Deus. Irmão, seja odiado.
eu não suporto ciclano, mas esteja ciente se você está agradando a Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, por amor de mim, o mundo vai te odiar. E nós, muitas das vezes, nós queremos, sim, a aprovação, o amor. Mas Paulo nos ensina, maravilha, maravilha, se der para agradar todo mundo. Mas se não der, irmão, se você tiver no seu coração, eu estou caminhando e a minha vida está sendo agradável a Deus, irmão, vai em paz. Vai em paz. Foque no seu objetivo. Foque na sua salvação. Para de olhar para a sua vida terrena e começa a olhar para a sua vida espiritual, que às vezes está morrendo e você ainda nem percebeu. Vem para a presença do Senhor. Volta de novo para casa. Vem de novo. Mas não tem alegria nenhuma de estar dentro da casa de Deus. Não tem propósito nenhum. Eu quero receber uma revelação. Eu quero que Deus resolva isso, aquilo. Mas, irmão, e como está a sua vida espiritual? Está chegando dias de fome e sede. Está se alimentando bem. Está bebendo da água da vida. Está se alimentando do pão da vida. Porque senão vai morrer. Vai morrer. E essa é a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. E o Senhor quer te despertar, porque a obra que o Senhor começou, Ele é fiel para completar. E o Senhor, Ele leva o vaso na olaria quantas vezes forem necessário, até que fique perfeito para a obra perfeita dEle. E nessa noite, irmãos, a palavra de Deus para mim e para você: desperta e põe o teu altar em ordem. Desperta e põe a tua vida em ordem. Irmãos, não importa, talvez você esteja enfrentando afrontes, decepções. Para de olhar para a sua dor e começa a olhar para Jesus. Começa a olhar para Deus, deixa que Deus te testifique, deixa que Deus cumpra aquilo que é dele. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, não pelas dos outros. Nós não temos responsabilidade nenhuma com o que o outro está fazendo, mas você tem total responsabilidade por cada respirar seu. E isso vai ser cobrado, o seu respirar. O irmão vai dar conta do dele, a irmã vai dar conta do dela, o pastor vai dar conta do dela, o pastor vai dar conta do dela. Cada um vai dar conta de cada dia de vida seu. E é por isso que nessa noite, com amor, o Senhor, Ele nos desperta. A Bíblia vai dizer em Mateus assim que se o seu pé te faz pecar, arranca o pé. Ou seja, o que Deus está dizendo para nós? Às vezes eu vou ferir para corrigir, mas com o único objetivo é que você não perca o mais importante que você tem, a sua salvação. Vamos buscar agradar a Deus. Vamos buscar para o nosso principal objetivo, que é lutar pelas almas do Senhor. Deus colocou uma missão nas mãos minha, nas mãos sua, nas mãos de cada um nessa terra. Nós precisamos cumprir essa missão com excelência. Nós precisamos cumprir essa missão com excelência. Olhar para Jesus como nosso alvo, o nosso objetivo, a nossa referência, o nosso propósito. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. E Ele não vai te avisar: amanhã eu vou voltar, tá bom? Prepara aí, corrige tudo aí. Está avisando hoje. E na palavra todos os dias para nós: desperta tu que dormes.
acende a lamparina, porque o noivo vem. Se a lamparina estiver apagada, o noivo não vai levar. Não vai ser convidado para as bodas eternas. Jesus está às portas. Jesus virá buscar a sua noiva. Eu sou a noiva de Jesus. Você também é a noiva de Jesus. E Jesus virá para nos buscar. O seu povo, a sua geração eleita. E é por isso que o Senhor, Ele tem tido, irmãos, porque quando eu recebo essa palavra vindo da parte de Deus, eu entendo. Graças a Deus, a misericórdia do Senhor me alcançou. Mais uma oportunidade que o Senhor me pega e me sacode, para que eu mude, para que eu transforme, para que eu me liberte dia após dia na sua presença. Esse lugar, essa casa, essas paredes é sobre Jesus, irmãos. Não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós. É sobre Jesus. É sobre Jesus. O adorado, o aclamado é o Senhor. Só o Senhor. E nessa noite, o Senhor, Ele traz esse despertamento para nós. Para que a cada dia nós possamos oferecer o nosso melhor. Porque ainda nos é dado oportunidade. Ainda nos é dado vida. Vamos, irmãos, todos os dias consertar a nossa vida diante de Deus. Perfeito só Jesus. Mas Ele se fez referência para mim e para você nessa terra. Ele se fez referência para nós. Ele se fez referência para a igreja, para os outros, para os discípulos que ficaram. E quando nós vivemos a palavra de Deus, nós conseguimos cumprir a missão que Deus colocou nas nossas mãos. Irmãos, entenda que você é amado do Senhor. Você é precioso do Senhor. Se o Senhor confiou uma responsabilidade nas suas mãos, é porque há um amor muito grande dele pela sua vida. Porque a misericórdia do Senhor, ela tem nos alcançado. Eu quero te convidar para se colocar de pé nessa noite. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos invocar a presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que nós devemos invocar a presença do Senhor.